Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é bem poderosa. A de que a vida social não é só um detalhe da nossa existência. Não, é um requisito fundamental para a nossa evolução. A fonte que a gente está analisando hoje sugere que crescer de verdade é tipo um esporte coletivo. Ninguém joga sozinho. E isso já nos joga direto na pergunta central que vai guiar tudo por aqui. Será que dá mesmo para evoluir por conta própria, sozinho? Atingir o nosso potencial máximo, sabe? Em total isolamento? Bom, a resposta, como a gente vai ver, tem muito mais camadas do que se imagina. Então, para a gente entender de verdade o porquê da conexão ser tão importante, a gente precisa primeiro olhar para o exato oposto dela. Vamos começar essa jornada analisando como fica uma pessoa quando ela está isolada. E aqui o contraste fica gritante, né? De um lado, o ser isolado, a fonte diz que isso leva à estagnação, ao domínio do egoísmo, a uma visão toda distorcida da realidade. E do outro lado, o ser social. Aí a história muda completamente. É progresso, é desenvolvimento de empatia, é uma compreensão muito mais profunda das coisas. E essa citação aqui, olha, ela resume o ponto de uma forma bem direta. A solidão, ela embrutece. Não é só sobre se sentir só, é sobre se afastar dos valores que a gente constrói em sociedade, perder o contato com isso. É como se a pessoa ficasse estagnada, sabe? Forçadamente parada no tempo. Ok, então se o isolamento é o problema, qual é a solução? Bom, é entrar no que a fonte que estamos analisando chama de a grande escola da sociedade. Vamos entender como essa transição acontece. Mas olha, é super importante entender uma coisa. Vida social, nesse contexto, não é só estar perto de outras pessoas, tipo numa festa. Não. É um verdadeiro campo de treinamento, um catalisador que empurra a gente para crescer, mesmo quando a situação é desconfortável. E isso leva a uma ideia bem contraintuitiva, mas fascinante. O crescimento na vida social é inevitável. Por quê? Porque até mesmo as interações mais difíceis, sabe, aquelas mais agressivas, os conflitos, tudo isso nos força a desenvolver tolerância, compreensão, bondade, é um empurrão para evoluir. Beleza. Então vamos aprofundar um pouco mais nisso. Uma vez que a pessoa está inserida na sociedade, como é que essa conexão estimula o crescimento na prática? Que habilidades específicas acabam sendo desenvolvidas? É o seguinte, a interação social é o que acende a faísca para muita coisa. Pensa bem, a arte, a cultura, a tecnologia, a ciência, até a religião, tudo isso é estimulado pela convivência. É na troca de ideias, nas experiências em conjunto que essas grandes conquistas da humanidade nascem. E olha que paradoxo interessante que surge aqui. A gente poderia pensar que quanto mais uma pessoa se conhece, mais autossuficiente ela fica, certo? Mas o material que estamos vendo sugere exatamente o contrário. Quanto mais fundo alguém vai dentro de si, mais percebe o quanto precisa das relações sociais. A interdependência fica mais clara. E agora a jornada evolutiva sobe de nível. O foco que antes era no crescimento pessoal agora se expande. Ele passa a ser um serviço ao coletivo. É um chamado social superior. E os passos aqui mostram bem essa transição. Primeiro, a pessoa alcança um equilíbrio pessoal. Depois, ela ouve esse chamado para servir. E então ela vai ativamente se unir a quem está sofrendo, a quem está isolado, se tornando um instrumento do bem. A fonte chama essas pessoas de missionários do amor. E para onde vão esses missionários? Eles deixam o conforto da sociedade para ajudar exatamente quem está à margem. Os doentes, os presidiários, enfim, aqueles que a sociedade muitas vezes prefere isolar. A pessoa evoluída faz o caminho inverso, ela vai até eles. E para dar um exemplo máximo disso, a fonte cita Jesus. Ele nunca se isolou, pelo contrário, buscou ativamente o contato com as pessoas para poder cumprir a sua missão. É o exemplo maior desse princípio. Bom, e com isso a gente chega a uma conclusão bem forte. A vida social não é apresentada como uma opção, mas sim como uma lei universal do progresso, uma evolução inevitável. E o mais interessante é ver como essa ideia filosófica se conecta com os desafios que a gente vive hoje no mundo. E para a gente não pensar que essa é uma discussão só abstrata, a fonte nos puxa de volta para a realidade com essa citação. As guerras continuam, os genocídios que a gente achava que eram coisa do passado se repetem. Ou seja, apesar de todo o potencial que temos, o sofrimento coletivo ainda está aí, bem presente. Diante desse cenário todo, a pergunta se torna urgente, né? Se a conexão é o caminho para evoluir, mas o mundo continua cheio de conflitos,
Qual é então a saída? O que precisa ser feito? E a fonte sugere um caminho, uma revisão de conceitos morais e de comportamentos. É uma chamada para uma mudança intencional, sabe? Para reconstruir a sociedade, é preciso primeiro reconstruir o indivíduo. Começa de dentro para fora. E para a gente encerrar, fica essa reflexão no ar. Se a gente aceita essa ideia de que a conexão é o grande motor da evolução, a pergunta que não quer calar é: qual é o nosso próximo passo coletivo? Que ação, que mudança de comportamento podemos tomar para caminhar em direção a um futuro mais evoluído? Fica aí o pensamento.